Obrigado, Kaique. Boa tarde, trabalhadores do transporte rodoviário de Vitória da Conquista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Chofé e da Sintra VC, a qual eu cumprimento todos aí em nome do presidente Álvaro, nosso companheiro de lutas. É isso aí. Ô Leonardo, eu postei inclusive agora no blog do Kaique Santos um texto, mas eu queria que você explicasse. Me parece que vocês estão acusando a direção do Banco do Brasil de cometer assédio moral contra os bancários. Se for isso, se eu entendi bem, se é isso, eu queria que você explicasse que tipo de assédio é esse e o que vocês pretendem fazer e qual a orientação que vocês estão dando aí aos rodoviários, perdão, aos bancários. É isso, é uma orientação que inclusive serve para os bancários e serve para a população em geral, que são usuários dos bancos, Recentemente o Banco do Brasil anunciou uma reestruturação em que eles pretendem reduzir ou fechar cerca de 750 agências em todo o país e a demissão de 5 mil funcionários. Aqui em Vitória da Conquista, eles estão ameaçando transferir os funcionários, cerca de 17 funcionários que trabalham nas agências de Vitória da Conquista, para outras agências menores. E aí, em 2019, nós já ganhamos uma ação aqui em primeira instância, Inclusive, a juíza proibiu o banco de retirar os trabalhadores aqui da comarca de Vitória da Conquista para outras cidades, justamente porque entendeu a necessidade desses trabalhadores aqui. Acontece que, fruto dessa reestruturação que o banco anunciou, agora o banco está enviando e-mails para os bancários, pedindo para os bancários pedirem remoção, pedirem para sair da cidade de Vitória da Conquista para trabalhar em outras agências, sob a ameaça de serem transferidos compulsoriamente, de maneira unilateral, com opinião unilateral do banco. E a gente tem divulgado para a sociedade, inclusive hoje os vereadores se solidarizaram com a gente. Eu queria agradecer inclusive o vereador Alexandre Xandó, que se colocou muito solidário à nossa causa, e outros vereadores também, inclusive o próprio presidente da Câmara, o Luiz Carlos Dudé. E o banco tem ameaçado transferir compulsoriamente esses funcionários daqui, caso eles não peçam a remoção. Ô Leonardo, desculpa, só para entender assim, a impressão que a gente tem é o seguinte: olha só, nós vamos demitir, não quer ser demitido não? Então aceita aí para onde eu vou mandar você. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E para piorar, inclusive, porque o empregado público e o servidor público, eles têm a prerrogativa da estabilidade no emprego, Como outra forma de ameaça, o Banco do Brasil entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para fazer demissão sem justa causa dos trabalhadores do Banco do Brasil. Então o banco tem tido uma série de ações que visam pressionar os trabalhadores. No nosso caso, a gente entende que é um assédio porque a gente já tem uma decisão judicial proibindo o banco de fazer essas remoções, e o banco vem forçando os trabalhadores a pedirem essa remoção. E isso é fruto do processo de sucateamento dos bancos. Como eu falei no início, o banco está pretendendo fechar ou diminuir de tamanho cerca de 750 agências em todo o país. São quantas pessoas que podem perder o emprego aí com essa mudança do banco aí? Olha, em princípio o banco não tem ameaça de demissão, ele tem ameaça de transferência. Entendi, então não está dizendo que vai demitir. Mas acaba sendo uma certa chantagem, Porque se a pessoa não aceita ser transferida, ela sumariamente é demitida, é assim? Na verdade, o banco entrou com um pedido de autorização no STF, no Supremo Tribunal Federal, para fazer a demissão sem justa causa. Isso é uma das formas de pressão que o banco vem fazendo, mas o que o banco tem ameaçado, na verdade, Kaique, para você ter noção, é transferir funcionários daqui de Vitória da Conquista para cidades do norte de Minas, para cidades do norte da Bahia, para cidades do norte do país, sendo que a gente tem funcionários aqui de 15, 20 anos que estão constituídos, com família constituída, com a vida estabilizada em Vitória da Conquista, e eles querem transferir para essas outras agências menores, inclusive no interior da Bahia. É claro que essas agências também precisam de funcionários, e a gente, em momento nenhum, está defendendo que essas cidades elas tenham atendimento precarizado. Pelo contrário, o banco precisa fazer concurso público para poder ocupar essas vagas que estão ansiosas nessa agência do interior do estado e de outros municípios também, que a gente chama de vagas de difícil provimento. Então, por exemplo, Leonardo, todos nós aqui, independente da profissão, você que está ouvindo aí, você mudar de uma cidade para outra, você que tem família e tudo, mudar para outra cidade é uma decisão muito que tem a ver com a sua vida particular, pessoal,
muitas vezes tem a ver até com sua saúde, tem a ver com a saúde mental dos seus familiares, daqueles do seu entorno, pai, mãe, avô, tio. É uma decisão extremamente séria. E aí eu pergunto para você, qual é o prazo que o banco tem dado a esses trabalhadores para que eles possam tomar essa decisão? Olha, Kaique, isso é outro absurdo que o banco vem fazendo, porque assim, o banco estabeleceu uma lista de agências que tenham vagas disponíveis e deu para o funcionário 3 dias para ele decidir. 3 dias? 3 dias. Meu Deus. Sob a ameaça de que, inclusive esse prazo se encerra hoje, né, sob a ameaça de que já na segunda-feira, né, eles vão começar a indicar a cidade a que a pessoa vai compulsoriamente. Então é um problema sério, porque a gente já tem uma dificuldade por falta de bancários em condições normais para atender, né, e isso tem se agravado durante a pandemia, porque muitos funcionários são grupo de risco, estão colocados em home office, e a gente tem visto as filas na porta das agências aqui em Vitória da Conquista. O Banco do Brasil não é diferente. Agora imagine a situação, a gente perdendo 17 funcionários aqui na cidade. Como é que vai ficar a condição de atendimento da população? Que já é ruim, né, Leonardo? Isso é muito difícil, porque, só para você ter uma ideia, de 2016 para até o final de 2019, o Banco do Brasil demitiu cerca de 17 mil funcionários, sem colocar um trabalhador no lugar. O último concurso que o Banco do Brasil fez foi no ano de 2014. E de lá para cá já vão aí 7 anos sem fazer um novo concurso público, né, demitindo funcionários. Só esse ano, de janeiro até agora, são 5 mil funcionários desligados. Durante a pandemia, com toda essa demanda que a população tem tido para ir para as agências, o banco demitiu 5 mil funcionários aí através do seu programa de demissão voluntária. E qual é a justificativa do banco? Precarização do atendimento, isso é uma palavra que talvez meu amigo, minha amiga, minha senhora que está do outro lado pode não entender, mas vai entender agora. Essas filas horrorosas que falam, porque pela lei a gente só pode ficar 15 minutos. Mentira, a gente fica 45 minutos, 1 hora. E por que isso acontece? Porque falta funcionários, né? Agora o pequeno empresário, ele fala assim, olha, eu não posso contratar funcionário porque eu não tenho dinheiro, não tenho lucro suficiente para poder pagar um funcionário. E o Banco do Brasil? Qual é a alegação deles para poder não fazer concurso, para poder não contratar mais e ser mais respeitoso com o seu cliente? Olha, a alegação do Banco do Brasil é única e simplesmente concorrência de mercado. Mas a gente pode derrubar esse discurso por terra quando a gente pegar aqui agora, saiu no início do mês de fevereiro, inclusive, o balanço do resultado do Banco do Brasil do ano de 2020. Todo ano de pandemia, o banco apresentou um lucro de quase 13 bilhões de reais. Isso é bilhões, com B de bola. 13 bilhões de reais. A gente, Leonardo, não consegue nem entender o que é 13 bilhões. Se você me falar o que é R$1.000, eu consigo entender. 1 milhão ainda dá, mas não dá nem para dimensionar. 13 bilhões é o lucro do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. E diz que não tem dinheiro para contratar funcionário. Isso, e diz que quer se adaptar às práticas de mercado. Inclusive, não é, se a gente tirar, foram 13,9 bilhões, se eu não me engano, é mais de 1 bilhão de reais por mês que o banco lucra. Então, a gente está falando de lucro, a gente não está falando de arrecadação, porque depois que ele paga todo mundo, depois que ele paga o funcionário, depois que ele paga os impostos, sobra para o banco de lucro 13 bilhões de reais. E ele está achando pouco. Só que assim, a gente está falando de um banco público, né? Tem isso, que é um dos maiores bancos do país e um dos maiores da América Latina também. Então, além da lucratividade, o banco público ele tem uma função social. O banco público ele vai onde o banco privado não chega, né? A gente tem mais da metade dos municípios brasileiros que só tem uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Então o Banco do Brasil vem fechando agências, né, principalmente nos municípios pequenos. Para você ter uma ideia, agora o município de Tremedal está perdendo a agência, o município de Encruzilhada, Abaíra, Ituaçu estão perdendo a agência do Banco do Brasil. Inclusive Encruzilhada tem uma agência do Bradesco, mas Tremedal só tem a agência do Banco do Brasil. O Bradesco tem um posto de atendimento pequeno que não trabalha com numerário, que não trabalha com dinheiro. Então imagine o prejuízo para a população de Tremedal, né? E aí o banco, e isso a gente acredita, que é uma política deliberada desse governo federal que está aí, que é o de esvaziar a função social do Banco do Brasil. A função social do banco público, claro, ele gera lucro porque ele tem acionistas, ele é uma sociedade de economia mista, mas ele também tem responsabilidade social, responsabilidade com o desenvolvimento social, responsabilidade com a execução de políticas públicas, né, com o financiamento da agricultura familiar. E aí, para a população ter uma ideia, o Banco do Brasil sozinho financia cerca de 60% de todo o financiamento do agronegócio do país. Quer dizer, de cada 10 financiamentos do nosso país, do agronegócio e da agricultura familiar, 6 passa pela mão do Banco do Brasil.
E não é pouca coisa, porque o agronegócio exporta. Mas o que a gente come no nosso dia a dia sai da agricultura familiar. E esse financiamento, esse chamado crédito agro, ele é feito pelo Banco do Brasil. E aí quando você fecha uma agência nesses municípios pequenos, quando você diminui a capacidade, a quantidade de bancários para atender, a gente está falando também de diminuir o acesso dessa população, principalmente do pequeno produtor, do agricultor familiar. A gente está falando da dificuldade dessas pessoas terem acesso ao crédito rural para poder bancar sua lavoura, para poder criar o seu gado, para poder plantar o seu pasto e, consequentemente, disponibilizar o alimento para a família brasileira. Então, Leonardo, o que eu acho interessante é quando você contextualiza que essa, digamos, luta não é restrita aos bancários, que muitas vezes a pessoa está ouvindo do outro lado e fala, e que eu tenho a ver com isso, né? Cada um com seus problemas. Mas não, o que você está deixando bem claro é que esse problema que vocês estão enfrentando é um problema que vai respingar, mais que isso, né? Vai afetar toda uma cadeia social, né? Pessoas, inclusive, do campo. Sim, do campo e da cidade. Por exemplo, o financiamento do ensino superior privado, o FIES, é todo feito pelos bancos públicos. Né? O financiamento ao pequeno, ao microempresário, por exemplo, ele é feito pelos bancos públicos. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, naquele programa do Pronamp, que o governo disponibilizou bilhões e bilhões de reais para financiar a pequena atividade empresarial no país, o Banco do Brasil emprestou 3 vezes mais que o Banco Itaú. Olha aí. Por exemplo. Né? Então, assim, a gente está falando de função social do banco, é do banco chegar, o banco público chegar, onde a iniciativa privada não tem interesse de ir. Né? E aí, como é que isso respinga na população? Quando a gente fala em retirar 17 funcionários de Vitória da Conquista, a gente está dizendo o seguinte, olha, vai ter menos gente para atender a população, consequentemente, vai ficar mais tempo na fila, esperando por atendimento. A gente já tem uma categoria, inclusive, o adoecimento do trabalho, a categoria bancária, e dá mais entrada no INSS do que todo o conjunto da população, do que todo o conjunto das outras categorias. Proporcionalmente, bancário é quem mais adoece por doença ocupacional, que é a LER e a DORT. Isso fruto da demanda de trabalho. Agora, você imagina diminuindo a quantidade de trabalhadores para atender a população no dia a dia. Absurdo, né? Então, prejudicam os trabalhadores, prejudicam os clientes que demandam do serviço público, né? E prejudica principalmente também os municípios pequenos que estão perdendo agências. E essa população vai ter que se deslocar para poder ter acesso ao recurso. Isso se a gente tiver um tempinho para a gente discutir, esse deslocamento da população, inclusive, para poder sacar o dinheiro, para poder ter acesso ao dinheiro físico, isso vai criar um outro problema, inclusive, que é a fuga de capital dos municípios pequenos. Porque o aposentado... Explica um pouquinho melhor para a gente como seria essa fuga de capital dos municípios pequenos. Por exemplo, quando você vai no centro, Kaique, você geralmente faz assim, olha, eu preciso pagar uma conta, eu preciso olhar um guarda-roupa, eu preciso olhar uma geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou sacar meu salário, aproveito que eu estou no centro e faço isso tudo. A gente faz isso para economizar tempo, para gastar menos com o transporte e tudo isso. Nos municípios pequenos acontece a mesma coisa. A maioria dos aposentados que estão na zona rural, eles só vão no banco no dia de feira. Por isso que, coincidentemente, geralmente a feira nas cidades menores, ela acontece no dia de semana. Porque o cara vai no banco, entendi. Ele saca o seu salário, ele faz a sua feira, faz o seu supermercado, vai na sua farmácia e compra o seu remédio. Quando a gente fecha a agência, ele tem que ir na cidade vizinha para fazer isso. Então ele vai na cidade vizinha, saca o seu dinheiro. Então ele vai no comércio da cidade vizinha, faz a sua feira, compra o seu supermercado, compra o seu remédio e volta para sua casa, volta para sua propriedade rural, volta para sua cidade. Então o recurso, ele fica lá onde a pessoa sacou o seu dinheiro. E isso não é uma especulação que a gente está fazendo. Isso é uma constatação que a gente tem de experiências com agências que sofreram explosões e aí fecharam para a reforma, a população foi para as cidades vizinhas poder sacar o dinheiro. O comércio local dessas cidades que ficaram sem agência durante o período de reforma, né, todo mundo apontou a dificuldade financeira que passou por causa da fuga desses recursos. Olha só, Leonardo, a gente já está vivendo uma pandemia, a gente já está vivendo uma recessão, né? O PIB aí, tudo noticiado aí, o pior da história, e desemprego, com isso aí só vai piorar tudo, inclusive até desemprego, né? Não seria então vocês compor forças também, chamar aí de repente a prefeitura, o pessoal que é ligado à questão do comércio, para dar um apoio, nem que seja moral, através de uma carta aberta, para ajudar vocês, né, nessa luta aí? Com certeza. No dia 10 de fevereiro, inclusive, nós levamos essa situação à Câmara de Vereadores, né, pedimos apoio dos parlamentares conquistenses, inclusive para que mobilizassem o Banco do Brasil para explicar o porquê da retirada desses funcionários aqui de Vitória da Conquista. Na Câmara dos Deputados, inclusive,
já estão se mobilizando para poder pedir esclarecimentos, né, à direção do Banco do Brasil. Mas é importante que a sociedade entenda que a gente está falando de um banco público, de um patrimônio de toda a sociedade. De toda a sociedade. Então, defender hoje a permanência dos trabalhadores dentro das agências, defender que esses trabalhadores não sejam transferidos para outras cidades, é defender que o município de Vitória da Conquista, né, e os municípios vizinhos também que estão sofrendo com essas ameaças, é defender que esses municípios tenham uma condição de atender a população, que a população seja atendida com dignidade. E aí, Kaique, eu vou te dar um dado que talvez a maioria da população não saiba. Mas só o que a população paga com tarifa bancária, aquela tarifa, você tem sua conta lá, todo mês desconta, tarifa de manutenção da conta. Olha aí, meu amigo, presta atenção. Olha só, a tarifa de manutenção da conta que você paga, a sua anuidade do seu cartão de crédito, aquela taxa do cheque especial, só essas taxas que a população paga... Sem ver, sem sentir. Sem sentir, porque desconta automaticamente na sua conta. Só essas taxas paga o salário de todos os funcionários. Isso não é só no Banco do Brasil, são todos os bancos. Tem banco que chega a receber só com taxas de serviços o dobro da sua folha salarial. Olha, para você ver. E você vê que agora essa medida do presidente Bolsonaro, ele onerou um pouquinho mais os bancos, né, para poder tirar lá a taxa dos combustíveis, não é isso? Isso. E aí comentava-se, né, estava ouvindo aqui o comentário do jornalista Reinaldo Azevedo, não existe almoço grátis, né? Aí o banco, você acha que o banco agora vai pagar um pouco mais de imposto para poder baixar o combustível e ele não vai tirar de ninguém isso? Ele vai aumentar essas taxas, com certeza. Com certeza, ele vai aumentar a taxa, ele vai aumentar a taxa de juros, né? Ele vai cobrar da população esse valor para poder arcar com seus custos, né? Inclusive a gente defende, acho que é bom a gente trazer essa discussão, inclusive, que para os enfrentamentos da pandemia, países de primeiro mundo, países ditos referências do capitalismo mundial, eles estão implementando a taxação das grandes fortunas. Então, aqueles caras que recebem bilhões, que não pagam imposto porque tem iate, não pagam imposto sobre o jatinho que tem, o que a gente defende é que essas pessoas elas sejam tributadas. A tributação dessas pessoas... É justo, né? Isso. A tributação dos milionários sobre as grandes fortunas brasileiras, se fosse tributada em 1%, que não faz falta para esse pessoal, cobriria o nosso PIB, por exemplo. Nosso produto interno bruto teria dobrado de tamanho se a gente tributasse em 1%. Um outro exemplo claro é o imposto sobre herança. O Brasil é a menor taxação de heranças do mundo. Acho que só o Brasil e a Finlândia, se eu não me engano, que é em torno de 4%. O cara vai nos Estados Unidos, você acha que o Bill Gates ele fez uma fundação e transferiu seu patrimônio para a fundação? Todo mundo que você pega os milionários do mundo inteiro que morrem, seu patrimônio está todo doado para a fundação. Eles doam porque eles sabem que o imposto sobre a herança é 45%, 50%. É para não entregar o patrimônio para o governo federal, para o país deles, né, e deixar o patrimônio lá porque a família administra a fundação, consequentemente administra o recurso. Interessante isso aí. Né? Então o imposto sobre a herança no Brasil ele é muito pequeno, ele é muito baixo. E aí a gente tem mecanismos, inclusive a taxação de grandes fortunas é uma previsão constitucional que existe desde 1988. Até hoje governo nenhum regulamentou isso, porque a Constituição exige que seja regulamentada por lei complementar. E nenhum governo, na nossa história, da Constituição Federal de 88 para cá, se propôs a regulamentar a taxação das fortunas. Então existe previsão legal, existe autorização legal, mas não existe vontade do poder central do país em implementar aquilo que seria a nossa solução, inclusive, de financeira para enfrentamento da pandemia, a questão dos combustíveis e a questão até da redução de outros impostos. Tá aí, ó, você, meu amigo, minha amiga, pode cobrar do seu deputado, do seu senador, até do seu presidente, né, para que isso aconteça, porque isso sim ia beneficiar a população, né? Isso, inclusive tem uma analogia que o pessoal faz que é muito interessante, cara, que olha, a gente que recebe um salário mínimo ou um pouco mais do salário mínimo, se alguém tributa 10% do nosso salário, R$100 e poucos, a gente sente esse peso. Mas você pega o cara que arrecada 50 salários mínimos no mês e tributa esse cara em 10 mil, se tira R$5.000 desse cara, ele não sente tanto o impacto quanto a gente que recebia R$1.100 vai passar a receber 990. Quanto o cara que recebia 50 mil que vai receber 45. Uhum. Então, o impacto do imposto para quem tem uma grande receita, ele é muito menor para a pessoa do que para a pessoa que recebe salário mínimo. E geralmente, proporcionalmente, é quem mais paga imposto, porque
paga o imposto sobre o seu consumo direto, que é a sua necessidade básica. E na fonte, né? Na fonte. Retira lá, o cidadão não pode sonegar. Não pode. Sendo que os ricos podem, né? Sonegam, inclusive. Sonegam e o pior de tudo, né? Sonegam e são contemplados com isso, porque o cara deixa de pagar o imposto. A Itaipava, por exemplo, só para a gente tá fugindo um pouco do contexto, mas como a gente tá legal, porque tá um pouco dentro do assunto ainda. A Itaipava, por exemplo, sugeriu parcelar a sua dívida tributária com a União em mais de 1.000 meses. 1.000 meses? Olha aí, meu amigo. Em mais de 1.000 parcelas. O senhor está devendo ali o cartão do hiper, vai lá e pergunta se ele parcela em quantos meses? 1.000? 1.000, em mais de 1.000. Agora, assim, não devo o cartão do hiper não, porque o hiper é instituição privada. Devo o imposto de renda. Né? E nem por má fé, não. Você erra a sua declaração de imposto de renda por um erro de digitação. Quando você cai na malha fina e você não consegue convencer o auditor fiscal de que você fez aquilo por erro, o cara lhe multa na fonte, ele emite o boleto, você vai lá e paga. Meu Deus. Agora você vai lá e proponha para ele, olha, eu quero parcelar isso aqui em 1.000 vezes para eu poder pagar. Ele não consegue. Né? O pessoal do Grupo Petrópolis, que é o pessoal da Itaipava, propôs isso ao governo federal, e sem o mínimo pudor, sem o rosto nem ficar vermelho. Passou o óleo de peroba e foi lá falar, olha, eu quero pagar em mais de 1.000 vezes aqui. Um absurdo. Meu amigo Leonardo, presidente do Sindicato dos Bancários, a gente tem muito assunto para falar quando entra nessa seara, né? Eu até ia te falar aqui mais outras coisas, mas a gente também tem um tempo aqui. Então, desde já fica aqui aberto o convite para que você retorne para dizer qual foi o desfecho de tudo isso, ou sempre que você quiser utilizar o espaço aqui para trazer alguma informação útil para a sociedade relativa aos bancários, você fica à vontade. Então eu queria que você, para fechar, dissesse o que vai acontecer na segunda-feira caso os funcionários, os bancários, cheguem nos seus respectivos empregos e esteja lá, olha, hoje você já está aqui, você vai ser transferido para tal cidade. O que eles devem fazer? Qual é a sua orientação? Há possibilidade de uma paralisação? O que vocês estão pensando aí? Primeiro, a gente quer informar, inclusive, para os colegas bancários que nós estamos com o mandato de segurança pronto para protocolar no sistema de petição eletrônica do Poder Judiciário para impedir que os funcionários sejam transferidos porque eles estão abarcados, né, com a decisão judicial. Segundo, é que nós vamos acionar o Ministério Público do Trabalho para poder dar ciência de que o Banco do Brasil vem ameaçando descumprir uma decisão judicial para poder transferir os funcionários e para o Ministério do Trabalho analisar sobre o aspecto do assédio moral, né, sobre o aspecto do chamado agora Instituto Novo do Assédio Processual, né, que é o desrespeito, a ameaça de descumprimento de uma decisão judicial, né, contra o trabalhador. Então já tinha assédio moral, assédio, né, sexual, agora tem assédio processual, que é o banco tentando induzir o funcionário a fazer aquilo que judicialmente ele está proibido de fazer. Entendi. Então a gente vai tomar essas medidas judiciais, né, já que o banco também não quer negociar, e vamos levar para a sociedade também o conhecimento amplo disso aqui, para que o Banco do Brasil, inclusive, seja constrangido a justificar isso, já que ele tem lucros bilionários, já que a gente tem fila na porta das agências todos os dias, né, o que justifica você tirar aqui 17 funcionários de um município, que só a quantidade de clientes é maior do que a população de muitas dessas outras cidades que o banco quer transferir os funcionários. Paralisação vocês estão planejando ou não? A gente vai discutir com a categoria, inclusive vamos discutir em nível nacional, porque a gente tem feito movimentações conjuntas, né, em todo o país. A gente é uma categoria muito unida, um acordo coletivo que inclusive é único para todo o país, contempla mais de 500 mil trabalhadores. Né, então a gente vai discutir em nível nacional também a possibilidade de uma paralisação dos serviços. Mas, de imediato, nós vamos encaminhar essas ações judiciais para que o banco também possa dizer em juízo, né, o porquê do descumprimento de uma decisão que é favorável aos trabalhadores. No mais, Kaique, agradecer aqui o espaço, né, parabenizar pelo programa, agradecer aqui ao Sintravc e dizer que a gente também está à disposição lá, tanto aqui para o espaço, para o programa da rádio, quanto para os companheiros aí, trabalhadores do transporte municipal. Vocês tinham antigamente um programa, não sei se era uma rádio web, ainda não tem mais não, né? Não tem. Era um programa, era na Rádio Clube antigamente, na 96, antiga 96 FM, né? Para a Rádio Clube, mas aí Clube. A gente perdeu os funcionários porque muitos passaram em concursos e saíram do estado pedindo demissão, e aí a gente não conseguiu retomar o projeto. Né, que tinha, o pessoal eram comunicadores profissionais que já tinham a habilidade da locução, mas eu acho que a gente precisa também, inclusive, discutir com os outros sindicatos, com os movimentos sociais da cidade, o fortalecimento de programas como esse, né, que
do Sintravc, essa iniciativa acho que é exemplo para a gente, e a gente realmente deve seguir aí e envolver também outras entidades. É isso, para que não haja também esse monopólio, né, de você liga numa rádio nesse horário, todo mundo com a mesma ideia, né? E o legal da democracia e até mesmo da informação é sempre você ter a chance de ouvir sempre dois lados, às vezes tem até mais de dois lados, né? E esse programa daqui do Sintravc, que eu coordeno, a nossa proposta é essa, por isso que a gente está sempre abrindo aqui o espaço para qualquer pessoa da sociedade, qualquer setor que precisa ter voz, que inclusive aqui é uma rádio comunitária, né? E dentro do seu escopo ela tem também uma obrigação legal de atender a comunidade. Então a gente, junto com a direção da rádio, o Sintravc, a gente está sempre franqueando aqui a palavra a todos os entes aí da sociedade. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, você agregou muito aqui, acabou falando de outros assuntos bem interessantes, tenho certeza que o nosso ouvinte ficou bem informado, e boa sorte aí, né, na luta de vocês, viu? Obrigado, Kaique. Parabenizar mais uma vez, inclusive parabenizar porque comunicação é isso, não é? Comunicação com responsabilidade, com compromisso político e social, é esse de você tornar a comunicação algo democrático, que infelizmente algumas rádios da nossa cidade não faz, e vocês aqui mais uma vez dão um exemplo, né, de como se faz democracia através dos meios de comunicação.